preferiu queimar viva. O sanatório não a curou. Homens estavam batendo em mulheres com bengalas para conseguir passar, pisoteando em vestidos de seda enquanto o teto derretia. E no meio desse inferno, a irmã da imperatriz Sissi, Sophie Charlotte, teve a chance de sair. Foi puxada pelo braço, mas olhou nos olhos e disse: "Eu fico." Por que uma duquesa escolheria o fogo? O que o sistema fez com a irmã da Sissi dentro daquele sanatório que a deixou desejando o fim? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente abre o arquivo da mulher que a história tentou apagar, mas o fogo eternizou. Fica aqui, porque você nunca mais vai ver a monarquia do mesmo jeito. Bora! Essa mulher era Sophie Charlotte da Baviera, duquesa de Alençon por casamento, irmã mais nova da Sissi, mesma família, mesmo castelo de infância, mesma mãe que organizava casamentos como se fossem transações imobiliárias e que passou uma vida que parecia que algum autor de ficção exagerou na dose. Noivado cancelado pelo rei dos castelos de contos de fadas, o casamento com um homem que não amava, a internação forçada no sanatório, a depressão e no final um incêndio num bazar de caridade em Paris, num dia de maio, em que ela simplesmente decidiu que outros importavam mais do que ela mesma. Então vamos começar do começo, da onde a Sophie Charlotte veio. Uma família que a aristocracia europeia do século XIX olhava com uma mistura de admiração e preocupação. Os Wintersbach, especificadamente do ramo dos duques da Baviera, que ficaram sem o poder político, mas mantiveram o sangue real e a liberdade de comportamento. Eles eram conhecidos por duas coisas: beleza e um histórico de excentricidade que, em termos modernos, provavelmente seria diagnosticado com uma variedade de condições clínicas e tratado com terapia e medicação. Na época era simplesmente chamado de o jeitinho excêntrico deles. O pai da Sophie, o duque Maximilian Joseph, era um exemplo perfeito desse jeito. Era um homem que adorava circo, tocava cítara em festas de camponeses, viajava sozinho pelas montanhas bavárias, vestido de homem comum, e evitava obrigações aristocráticas com o entusiasmo que a esposa, duquesa Ludovica, compensava com organização e determinação suficientes para os dois. Possenhof, o castelo de verão da família na margem do lago Starnberg, era um lugar de liberdade considerável para os 10 filhos do casal. Não tinha um protocolo sufocante das cortes, as crianças corriam pelos campos, andavam a cavalo e viviam como camponeses. E eles produziram entre as filhas 5 mulheres que, na época, diziam que elas tinham uma beleza lendária. É o que dizem, eu não concordo. Vejam as fotos depois e me contem nos comentários. A Sophie Charlotte era a nona dos 10 filhos e a caçula das filhas. Quando nasceu, em fevereiro de 1847, a família já tinha produzido 3 filhas que iam virar casamento diplomático de alta voltagem. A Helene, a Nenê, que todo mundo achava que ia ser imperatriz da Áustria, Elizabeth, a Sissi, que acabou ficando com Francisco José e com o título, e a Maria Sofia, que casou com o rei de Nápoles e virou rainha das duas Cecílias. A nossa Sophie chegou ao mundo quando toda essa máquina de casamentos aristocráticos já estava em plena operação na sua família. E cresceu vendo as irmãs mais velhas sendo enviadas uma a uma para os destinos que misturavam grandeza e clausura em proporções variadas. A infância em Possenhof é descrita pelas fontes como genuinamente feliz, pelo menos pelos padrões do que se entendia por felicidade na Europa aristocrática do século XIX. A Sophie Charlotte era dotada musicalmente, cantava soprano, tocava piano com habilidade acima do que o ensino doméstico costumava produzir. Ela e o pai compartilhavam um gosto pela música e também era uma criança com senso moral pronunciado, sensivelmente atenta à justiça, ao sofrimento dos outros e ao contraste entre o conforto dos Possenhof e a vida dos camponeses que via quando saía do castelo. Esse senso moral não desapareceu quando adulta. Ele se transformou, mas não desapareceu.
Em 1854, a Cici se casou com Francisco José e foi para Viena. A Sophie Charlotte tinha 7 anos. Em 1858, a irmã mais velha, Helene, se casou com Maximiliano Anton do Trum e Taxis. No ano seguinte, a Maria Sofia foi para Nápoles, e aí, em 1861, a última irmã mais velha, Matilde Ludovica, casou com o príncipe napolitano, e Sophie Charlotte, com 14 anos, tornou-se a única filha não casada em casa, posição que, nas normas da aristocracia europeia, significava principalmente uma coisa, que a mãe ia começar a trabalhar no problema com muito foco. E o candidato que ia surgir não era qualquer um, era seu primo, o rei da Bavária, o Luís II Ludwig, rei desde os 18 anos, membro da dinastia Wittelsbach e uma das figuras mais excêntricas da Europa do século XIX. Falam que é o Rei Cisne. Ele era apaixonado por ópera, especialmente pelo Richard Wagner, que ele financiou com o dinheiro do próprio tesouro, e ele foi responsável pela construção de castelos que até hoje definem a imagem romântica da Alemanha. A vida pessoal do Ludwig era cercada de especulações, ele evitava o casamento, resistia às pressões da família e do governo e levava uma vida cada vez mais isolada. Alguns diziam que ele era gay. Enfim, a gente não pode dizer com certeza. A Sophie Charlotte e o Ludwig se conheciam desde a infância. Os dois castelos ficavam na mesma margem do lago Starnberg. As famílias se visitavam, os primos cresceram perto. Em 1866, o Ludwig começou a aparecer em Possenderhof com mais frequência. Visitava Sophie, trocava correspondência com ela, compartilhava um amor pela música e pela obra do Wagner, que era o interesse central do Ludwig naquele período e talvez a vida inteira. O noivado foi anunciado em janeiro de 1867. Eles tiraram uma foto oficial num estúdio em 30 de janeiro. A Sophie num vestido claro com casaco escuro, Ludwig num terno civil com cartola. A Europa achou romântico, os jornais cobriram, datas foram marcadas. Agosto de 1867 era a data do casamento. Então começou a saga dos adiamentos. Agosto virou outubro, outubro virou novembro, e o pai da Sophie emitiu um ultimato. Em outubro, Ludwig escreveu a Sophie uma carta que dizia que o amor fraternal por ela estava enraizado na alma dele, mas que não era amor necessário para um casamento, e pediu separação, sem ressentimento e amargura. Dizem que ela desmaiou. A Sophie não perdeu só o noivo, perdeu a narrativa pública de que ia ser rainha da Bavária e tinha que recomeçar do zero com uma anotação no currículo matrimonial europeu que dizia na prática que o rei mais elegível da época tinha preferido não se casar a se casar com ela. A mãe da Sophie, com eficiência de quem tinha navegado a máquina matrimonial europeia por décadas, colocou a filha em movimento antes que o constrangimento do noivado cancelado cristalizasse em um estigma permanente. Em 1868, a Sophie foi visitar a tia na Saxônia, o tipo de viagem que, em linguagem diplomática, significa estamos te apresentando a novos candidatos. E na Saxônia, ela conheceu o Ferdinando, duque de Alençon. Ele era neto de Luís Felipe I, o último rei dos franceses, e filho de exilados. A família Orleans tinha sido expulsa da França quando a República foi proclamada e vivia em Londres com uma dignidade amargurada, que é marca registrada de famílias reais em exílio. O Ferdinando era afável e atencioso, um homem adequado e que claramente queria se casar com ela. Eles se casaram em setembro de 1868 em Possenhof. A Sophie tinha 21. O casamento foi, pelos relatos, funcional e cordial nos primeiros anos. Ele era um homem decente que a tratava bem. Eles tiveram 2 filhos e viviam em Londres, na Bush House, propriedade dos Orleans, e depois se mudaram para a França. No final de 1886, a Sophie ficou doente com difteria e escarlatina, 2 doenças contagiosas extremamente perigosas no século XIX, com alta taxa de mortalidade. A combinação era grave o suficiente para que o marido e os filhos fossem mantidos afastados por meses, numa tentativa de evitar o contágio. Ela foi tratada em Munique, na clínica do irmão, Karl Teodoro, médico oftalmologista de reputação considerável e um dos poucos Wittenberg que tinha transformado talento em profissão, em vez de se contentar com títulos. E foi ali, durante o tratamento,
que ela conheceu o Dr. Franz Glaser. O Franz Glaser era um médico, um ano mais jovem que ela, casado com 3 filhos, e pelo que as fontes descrevem correspondência e relatos da época, os dois se apaixonaram durante o período de tratamento. A Sophie declarou que pediu o divórcio então de Ferdinando. O Glaser pediu o divórcio da própria esposa e conseguiu se separar em junho de 1887. A reação da família da Sophie foi rápida. Chamaram médicos que declararam que ela sofria de delírio mental. O termo não descrevia uma doença, na verdade era uma forma de classificar comportamentos considerados socialmente inaceitáveis. No caso dela, uma mulher casada, mãe de 2 filhos e pedindo divórcio para casar com um médico de origem burguesa. Detalhe que quem assinou a internação dela foi o seu irmão, o Karl Theodor, o médico que tinha cuidado dela durante a doença. Ela foi enviada para o sanatório Maria Grum, perto de Graz, dirigido pelo psiquiatra Richard von Krebs-Kisbin, autor do Psicopatia Sexuales, o tratado que catalogava desvios sexuais e que incluía o rol de perversões, coisas como homossexualidade e, em alguns casos, o desejo feminino de autonomia sexual. As condições no sanatório era o que se esperaria de um sanatório de alto padrão da época para pacientes de família nobre. Ela tinha sua camareira pessoal, Paula, e seu cachorro Ponto. Caminhava, tinha conforto material por ser uma paciente de alto escalão, mas eles também usavam água gelada como tratamento, que era considerado o método terapêutico padrão da psiquiatria europeia da época e que hoje a gente reconhece como uma tortura com um depósito de energia emocional numa direção que impede o paciente de pensar em mais nada além do desconforto. A Sophie ficou 7 meses no sanatório e durante esse tempo conseguiu contrabandear 3 cartas para o Dr. Glaser. As respostas dele, se existiram, não foram encontradas. Em dezembro de 1888, Glaser casou-se com outra mulher. Em janeiro de 1888, depois de 7 meses internada, a Sophie Charlotte comunicou que não queria mais se divorciar. Foi solta e voltou para o marido. E depois de tudo isso, ela focou a sua intensidade na fé. E junto com a fé veio a caridade, mas caridade real. Não a que os aristocratas tinham. Ela realmente tinha envolvimento direto e físico com a pobreza e o sofrimento, que é o tipo de coisa que você faz quando precisa que o seu sofrimento interno produza algum sentido externo. Em 1891, a Sophie voltou a ficar doente, dessa vez com icterícia, uma condição que na época podia indicar problemas graves e prolongados de saúde. Durante esse período, ela tentou conversar com o Dr. Glaser. As fontes mencionam isso quase de passagem, mas é revelador. 5 anos depois, sem perspectiva real de mudar a sua situação, ainda tinha uma tentativa de retorno à única pessoa por quem ela havia de fato arriscado tudo. Não funcionou. E a Sophie seguiu como tantas outras mulheres da sua posição, construindo uma vida voltada à fé e ao serviço, não necessariamente por vocação, mas como uma das poucas formas socialmente aceitáveis de dar sentido a uma vida que não lhe era permitido viver. Paris, nos anos de 1890, era para a alta aristocracia católica francesa um ambiente social que se organizava em torno de uma série de práticas que combinavam obrigação religiosa com função social e, não raro, necessidade psicológica de ocupação. A Sophie tornou-se uma figura reconhecida no universo da caridade parisiense, com uma seriedade que a diferenciava dos participantes superficiais. Não era a aristocrata que aparecia para ser vista e ir embora antes do trabalho chato começar. Era a que ficava, que conhecia as pessoas que a caridade atendia, que tinha opinião sobre como o dinheiro deveria ser distribuído e que cobrava resultados. O Bazar de la Charité era o evento mais importante do calendário da caridade, onde damas da alta sociedade montavam bancas, vendiam objetos doados e revertiam o arrecadado para causas de caridade católicas, órfãos, missões e hospitais geridos pela igreja. Era um evento de 4 dias, realizado numa estrutura temporária, porque o orçamento era apertado e a locação do espaço permanente sairia caro demais. Ela foi patrona desse evento em 1897, não uma participante nominal, uma
Organizadora real, com banca própria, funcionárias sob sua supervisão e com responsabilidade sobre o segmento da operação. O bazar daquele ano ia ter uma atração nova, uma novidade tecnológica que estava varrendo os salões europeus, um cinematógrafo. Um operador com equipamento de proteção, uma lâmpada que usava éter e oxigênio em vez de eletricidade, imagens que se moviam como se fosse um projetor, numa tela diante de um público que achava que aquilo ainda era magia aplicada. Era uma bomba com decoração medievalista esperando uma centelha. E a centelha veio no dia 4 de maio de 1897, pouco depois das 4 da tarde, quando o operador foi trocar o carretel de filme e a lâmpada de éter explodiu. Tinham 1.200 pessoas lá dentro. Sophie Charlotte estava na banca dela quando o fogo começou. O teto de lona pegou fogo antes que a maioria das pessoas processasse o que estava acontecendo. O papelão das decorações e a madeira das barracas virou combustível. E também as roupas das mulheres, saias amplas de crinolina, espartilhos de barbatana e os tecidos, que eram belos exatamente por serem delicados e que ardiam exatamente por serem delicados, viraram combustível. O galpão inteiro foi consumido em 15 minutos. O pânico começou antes do fogo ter tomado conta de tudo. A fumaça primeiro, depois as chamas no teto, depois a corrida em direção às saídas, que eram 2 portas giratórias, pequenininhas, que eram o único acesso ao espaço de 80 metros por 13. E que criavam um gargalo imediato, com mais de 1.000 pessoas tentando passar ao mesmo tempo. Tinham homens presentes, funcionários, operadores e alguns visitantes. O que ficou registrado e causou escândalo na imprensa foi sobre a covardia masculina, que um número documentado de homens considerável usou bengalas e guarda-chuvas para abrir caminho na multidão, enquanto mulheres tentavam sair. A Sophie tinha pessoas ao lado dela tentando levá-la para fora. Isso está documentado. Pessoas que a viram, que tentaram arrastá-la e que imploraram. O que ela disse ficou registrado por pelo menos 2 fontes contemporâneas independentes. Saiam depressa, não se preocupem, comigo eu fico por último. E depois, numa frase que as fontes atribuem como suas últimas palavras antes das chamas chegarem, sim, mas em poucos minutos pensem que vamos ver a Deus. Ela não estava sozinha nisso, tinha irmãs da Ordem de São Vicente de Paulo presentes no bazar, trabalhando em uma das bancas. Quando o fogo começou, as irmãs também se recusaram a sair antes que todos os que estavam sob sua responsabilidade tivessem saído. Ficaram atrás, ajudando, tentando organizar a saída dos outros. Algumas delas também morreram. O incêndio do bazar criou um número, inclusive, então, de mortes voluntárias. Pessoas que podiam ter saído e ficaram para ajudar os outros. Foram 126 mortos. Os bombeiros chegaram com rapidez. Paris, incrivelmente, tinha um serviço de bombeiros funcionando, mas já chegaram em escombros. O trabalho que se seguiu foi de recuperação de corpos num calor que tornava a identificação imediatamente impossível. As mulheres que morreram não conseguiram ser identificadas pelo rosto ou pela roupa, era impossível. Algumas foram reconhecidas pelas joias, e foi aqui que a história da Sophie Charlotte entrou para a história da medicina forense de um jeito que ninguém tinha planejado. O corpo dela foi encontrado nos escombros. A sua camareira pessoal, a Paula, que tinha escapado, foi chamada para identificar. Olhou para o corpo e disse que não conseguia. Sophie estava irreconhecível. Chamaram então o dentista dela, um profissional chamado Lavanport, que tinha feito obturações de ouro nos dentes dela, e ele conseguiu identificá-la por isso. Foi a primeira vez na história documentada que a identificação forense por odontologia foi usada numa catástrofe em massa. Os manuais de medicina mencionam o incêndio do Bazar de la Charité como um dos momentos fundadores da odontologia forense como disciplina. O corpo foi trasladado para a Chapelle Royale Saint-Louis, em Dreux, o mausoléu da família Bourbon Orleans, a família do marido. O funeral foi na igreja Saint-Philippe du Roule, em Paris, em 14 de maio. 10 dias depois do incêndio, a cobertura da imprensa foi extensa. A morte da Sophie Charlotte, irmã da imperatriz da Áustria, ex-noiva do rei Cisne da Bavária, a mulher que tinha se recusado a sair do fogo, era o tipo de história que a imprensa da Belle Époque cobria com uma combinação de reverência religiosa e fascínio narrativo, que era
No fundo, o mesmo instinto que faz essas histórias continuarem sendo contadas. No local do bazar, no número 17 da rua Jean Goujon, do 8º arrondissement de Paris, foi construída uma capelinha, Notre-Dame da Consolação, Nossa Senhora da Consolação, financiada por doação pública, inaugurada em 1900, 3 anos depois do incêndio. Ela ainda existe todo ano, no dia 4 de maio, data do incêndio, uma missa celebrada ali em memória das 126 vítimas. Os descendentes das famílias das vítimas mantêm uma associação, Memorial do Bazar de la Charité, que organiza visitas mensais ao local, conta a história e garante que o nome das que morreram não desapareça. O muro de mármore dentro da capelinha traz os nomes de todas as vítimas, com a Sophie Charlotte na cabeça da lista. O que ela deixou, afinal, é mais difícil de nomear do que um título ou uma herança. Ela deixou a primeira identificação forense por odontologia documentada numa catástrofe em massa, que entrou para a história da medicina sem ela saber. Deixou a capelinha na rua Jean Goujon, deixou o nome no muro de mármore ao lado de 125 outros e deixou a imagem de uma mulher que a vida tinha empurrado, de noivado cancelado em humilhação pública para casamento sem amor, para internação forçada num sanatório, para décadas de vida que era o oposto do que ela queria e que num galpão em chamas em Paris, no momento em que ela teria o direito total e humano de ser a primeira a sair, ela escolheu ficar. Você pode chamar isso de fé, pode chamar de heroísmo, pode chamar de exaustão de uma vida que tinha tirado tanto dela que o próprio instinto de sobrevivência tinha ficado em segundo plano em relação ao hábito de colocar os outros primeiro. Provavelmente era todas essas coisas ao mesmo tempo e, como sempre acontece com pessoas reais em momentos extremos, é impossível separar. E se você quer continuar abrindo o arquivo das mulheres que a história guarda na sombra das mais famosas, das vidas que não couberam na narrativa principal e que por isso ficaram nas notas de rodapé e dos momentos em que pessoas comuns ou quase comuns fizeram escolhas que não eram obrigadas a fazer, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo grande e até o próximo Steph Flix.